Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um dos irmãos e irmãs, também com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Momento muito especial, quando requeremos neste momento agora refletir sobre a palavra de Deus, mais especificamente no Evangelho desta manhã, João capítulo 6, versículos 22 a 35. Então, na verdade, todos os textos bíblicos, principalmente o Salmo, a leitura do Antigo Testamento e o Evangelho, esses textos bíblicos, na verdade, eles conversam muito entre si. Então, o pano de fundo dessa reflexão são essas leituras. Que Deus abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações. Amém. Querida igreja, amados visitantes, quando eu leio esse trecho da Bíblia, quando Jesus, logo após ter ele multiplicado pães e peixes e alimentado uma multidão de pessoas famintas, é inevitável não deixar de falar sobre um problema gravíssimo que assola o mundo inteiro, que é a questão da fome. Quando falamos do problema da fome no mundo, não estamos falando daquela vontade de comer que você sente na hora do almoço ou do jantar. Nós estamos falando, quando nos referimos ao problema da fome, a falta de comida disponível para as pessoas e na impossibilidade de se conseguir, de se ter acesso para comprar o alimento. Estima-se que no mundo hoje há uma população faminta entre 815 milhões de pessoas a 1 bilhão que vivem em extrema pobreza e que passam fome. E talvez aqui muitos dentre vocês já passou fome e sabe muito bem como é terrível olhar para as panelas e não ter nada o que cozinhar, enquanto acompanha os gritos de choro das crianças que estão de estômago vazio. E se você acha que esse é um problema gravíssimo, e eu quero colocar também diante de vocês um outro problema, não menos grave, e também diz respeito à fome, mas não a fome física, mas sim a fome espiritual. Estima-se que a população mundial atualmente é de aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. É muita gente. Cerca de 2 bilhões e 300 milhões de adeptos, dividido em 3 ramos principais, católicos, protestantes e ortodoxos. O cristianismo é a maior religião do mundo. Ou seja, a parte cristã da população mundial representa 33% da humanidade nos últimos 100 anos, o que significa dizer que uma em cada 3 pessoas no mundo são cristãs. Isso significa dizer que 66% da população mundial permanecem num estado de fome e miséria espiritual. Não conhecem o Deus verdadeiro. Não creem em Jesus como o Salvador. Permanecem essas pessoas mortas em seus delitos e pecados. E aí então, como igreja que somos, temos um desafio muito grande diante desse quadro aqui, onde em azul se encontram os cristãos, 33%, 22% ali por cento, né, diz respeito aos muçulmanos, me fugiu a palavra, e o restante são as demais religiões espalhadas no mundo. E aí, diante desse quadro, nós temos um desafio muito grande,
Porque depois de 2000 anos da partida de Jesus, ainda 2/3 da humanidade não creem nele. Quer dizer, isso é muita coisa. Se a fome física no mundo nos tira o sono, quando vemos fotos, imagens daquele povo faminto, aquele povo que não tem o que comer, agora imaginem vocês também uma situação que não deve de forma alguma sair de nossa mente, do nosso coração. Nós temos muito a fazer. 2/3 da humanidade ainda não creem em Jesus. E aí então a pergunta que não quer calar é: o que nós queremos? Onde nós queremos chegar com estes números? Nós queremos mostrar para vocês, queridos irmãos, o grande desafio que é levar ao pé da letra o lema da nossa igreja, Cristo para todos, que na verdade reflete o lema da igreja cristã como um todo, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem são esses todos do Cristo para todos? São os que já são cristãos, sim, mas também o restante, os outros 66% que ainda não tiveram acesso ao único pão capaz de saciar a fome em seu aspecto mais assustador. Porque se por um lado a morte é o lado mais assustador da fome física, a morte corporal, por outro lado, o lado mais assustador da fome espiritual não saciada é a morte eterna, é a condenação. Então, meus irmãos, nós estamos aí diante de um quadro no mundo em que as pessoas não estão tendo acesso ao pão que desceu do céu e deu a sua vida pela salvação da humanidade, e hoje está condenando 5,3 bilhões de pessoas ao inferno. E isso precisa nos incomodar. Isso precisa nos inquietar. E aí você se pergunta: mas como nós podemos reverter este quadro? Que é terrível, é assustador. Nós somos tão poucos. Bom, o primeiro passo é ajeitar a própria casa. Ou seja, dentre os 2,3 bilhões tidos por cristãos, quantos destes realmente estão conscientes da importância de Jesus para as suas próprias vidas? Dentre esses que fazem parte dos cristãos, desses 33% da população mundial, quantos realmente compreendem a necessidade de Jesus em suas vidas? Quando, por quê e para quê e o que procuram em Jesus? Por isso o nosso tema é muita gente, é muita fome. E aí o texto do Evangelho, ele relata que quando a multidão procurou a Jesus do outro lado do mar, no dia seguinte ao que Jesus fizera, o milagre que Jesus fizera na multiplicação dos pães e peixes, alimentando aproximadamente 5.000 pessoas, não o encontraram, nem a seus discípulos. Então o que a multidão fez? Diz o texto que a multidão partiu para Cafarnaum à procura de Jesus, e encontraram-no, e lhe perguntaram quando havia chegado lá. E aí Jesus, como Deus que é, sabia que a multidão ali não estava muito preocupada com os sinais que ouviram realizar na multiplicação dos pães e dos peixes, mas aquela multidão, na verdade, ela estava preocupada apenas com a alimentação que Jesus lhes oferecera. E aí então Jesus fala sobre o tipo de procura que este povo estava
desenvolvendo. Jesus responde: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, no que a multidão estava interessada? Esse é o ponto que Jesus quer nos mostrar. No que residia o interesse maior daquela multidão? O interesse estava voltado à comida que o Senhor oferecera no dia anterior. Quer dizer, aquela multidão viu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e acharam: bom, agora vai ser assim todos os dias. Não precisamos trabalhar mais. Vai ser como foi lá na saída do povo de Israel do Egito. Vai ser maravilhoso. É só a gente esperar e vai cair o pão, vai vir de graça. Eles não estavam ali mais preocupados com a questão espiritual, não estavam eles ali preocupados pelo doador daquela dádiva, eles estavam preocupados com a dádiva. Ou seja, a multidão ali estava procurando a comida fácil, estava procurando o pão sem esforço que veio do milagre realizado por Jesus um pouco antes. Então, por isso que aquelas pessoas estavam procurando Jesus. Elas não estavam pensando na fome espiritual, elas só pensavam no seu próprio estômago. Procurava por Jesus porque queria novos milagres, queria mais do pão oferecido por Jesus. E aí vem a cobrança. Olha o versículo 31, vem ali a cobrança. Eles dizem: os nossos antepassados comeram o maná no deserto. E que milagre o Senhor vai fazer para que o vejamos e creiamos? Versículo 30. Mas o milagre já havia acontecido no dia anterior. Em outras palavras, apesar dos sinais, apesar dos milagres, as pessoas permaneciam incrédulas. Ou seja, os milagres por si só não são claros. O milagre, ele não fala sozinho. O milagre, ele precisa da palavra. E aí Jesus teve que explicar. Aí vem a palavra. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão jamais terá fome. E aí vem a nossa convicção nos dias de hoje também. Queridos, nós não acreditamos no milagre como um fim em si mesmo. Claro, em milagres acreditamos, eles existem. Mas o milagre, ele não tem um fim em si mesmo. Por isso, na nossa igreja, não promovemos reuniões de milagres, reuniões de cura, reuniões de fatos extraordinários. E muitas vezes até os membros da nossa própria igreja dizem: mas por que, pastor, que a nossa igreja não oferece show de milagres, reunião de milagres, curas e fatos extraordinários? Porque a nossa preocupação maior é realmente promover reuniões de pregação, reuniões de ensino da palavra. E aí, se Deus quiser fazer a cura ou o milagre, Ele vai fazer. Ele é Deus, Ele faz quando Ele quiser. Mas o que importa é a palavra. O milagre é uma consequência, está dentro da misericórdia e graça de Deus, e Ele vai fazer na hora que Ele achar por bem. E aí, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e vemos o Salvador Jesus ali querendo ser reconhecido por nós como o provedor de todas as necessidades, do pão corporal, o pão material e o pão espiritual. Ele reconhece sim a nossa necessidade de comida. Ele mesmo nos ensina no Pai Nosso dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele mesmo mostra que é o provedor do alimento cotidiano para o corpo. E aí ele fez o milagre da multiplicação. Por outro lado, ele nos ensina que o ser humano precisa muito mais do que comida no estômago. Há uma fome que o pão de farinha não pode saciar. Assim como há uma sede que apenas água não pode matar.
E pelo fato de sermos pecadores perdidos e condenados, nós carecemos de comunhão com Deus, nós estamos famintos da presença de Deus, estamos famintos do perdão de Deus, e apenas Jesus pode saciar esta carência com o perdão obtido na cruz em nosso lugar, quando Ele dá a sua vida. Somente Ele pode promover e prover esse alimento, e sem esse perdão permaneceremos vazios existencialmente falando, ou seja, sem comunhão com Deus. E aí você diz, mas é muita fome, é muita gente, um só pão chega? Sim, um só pão é o suficiente, um só Jesus é o suficiente, o que Ele fez. Tanto é que nós acabamos de cantar aqui, é pão dos escolhidos, o corpo do Senhor, é vida dos remidos, o sangue redentor. Daí ele fala do pão do mundo, do mundo insano. E qual é o pão do mundo insano? Riquezas a fartar, mas ao coração humano não poderá saciar. Querido povo de Deus, infelizmente, até mesmo pessoas cristãs deixam de atentar para esta necessidade. Infelizmente, muitas pessoas julgam-se saciadas quando têm uma ocupação profissional que oferece estabilidade, oferece conforto, ou quando ela tem uma boa casa para morar, ou quando ela tem um dinheirinho para viajar, ou quando ela tem um bom carro para passear e comida para saborear. E aí se diz, não, eu na verdade nem estou precisando, né, de Deus, né? Espiritualmente pouco se alimentam, acham desnecessário ouvir uma pregação, acham desnecessário fazer uma devoção em casa, acham desnecessário receber a Santa Ceia. E olhem, fisicamente as pessoas comem de 4 a 5 refeições por dia, mas espiritualmente se alimentam, quem sabe, uma vez por semana, e olhe lá, quem sabe uma vez por mês, quem sabe nunca. E aí estão ficando cada vez mais fracos. E aí dizem, não, eu quero milagre, eu quero ver milagre na minha igreja. Exigem milagres, mas não querem a palavra de Deus. Se esquecem que nós cristãos precisamos estar bem alimentados, pois caso contrário, não teremos forças para trabalhar. E nós temos aqui, muito a fazer. Apenas 1/3 da população mundial é cristã. Temos muito a fazer. 2/3 da humanidade correm o risco de serem condenadas. 2/3. A cada uma pessoa, 2 ainda, a cada 3 pessoas, 2 ainda não creem em Jesus. Entre elas, quem sabe, seu colega de trabalho, um familiar seu, um amigo seu, e quem sabe até o próprio namorado ou namorada. Não sabem ainda essas pessoas da necessidade que elas têm do pão da vida e que Jesus pode providenciá-lo. Para tanto, você, diante desse desafio que você tem e eu pela frente, de nos lembrar dessas pessoas, nós temos que estar saciados e saciadas com o pão da vida. Nós temos que estar prontos para todos aquele que perguntar a razão de nossa esperança, dizer, a razão da minha esperança é Jesus. Queridos irmãos, o que nós estamos fazendo para que nós realmente estejamos assim bem alimentados para enfrentarmos esse desafio? O que estamos fazendo? É interessante que às vezes nas férias, né,
Qual é o lugar mais procurado nas férias, quando a gente está em casa ou está passeando? A geladeira, não é verdade? Sim ou não? Toda hora a gente vai lá na geladeira, faz o quê? Dá uma beliscadinha ali, né? Tá lá, aquele docinho que sobrou da sobremesa de domingo. Vai lá, experimenta. É ou não é? Aquele bife que sobrou da hora do almoço. Vai lá. Talvez não dá tempo nem de esquentar, come ele daquele jeito mesmo. Sim ou não? Sempre está ali beliscando, é ou não é? Toda hora. Se tiver um sorvetinho, então nem se fala. Vocês já notaram como a gente engorda nas férias? Né? A gente engorda. A gente culpa as férias, né? Não, mas quem é o culpado, a culpada é a geladeira. Onde é que já se viu ela oferecer tantas coisas ali que engordam a gente, né? Sim ou não? A gente sempre está dando uma beliscadinha, né? Esses dias eu estava me preparando, me arrumando, me ajeitando, tinha um compromisso à noite. E a Noelle mandou uma mensagem bonita, gravada, mandou para o grupo. E ali me ajeitando, ali, o grupo do WhatsApp, né? Me ajeitando, a mensagem do que 2 ou 3 minutos da palavra de Deus. Mas aquilo foi um bálsamo, aquilo foi uma coisa tão gostosa. Ouvir aquilo, coisa boa. Sabe, acho que hoje nós temos tantos recursos, nós temos tantos caminhos para darmos uma beliscadinha no alimento espiritual, que chega até nós nessas mensagens da hora luterana, que chegam até nós quando nós ali estamos diante do nosso notebook, o smartphone, e podemos acessar, por exemplo, a Rádio Cristo para Todos, e ali ouvir belíssimos hinos, belíssimas mensagens, dá aquela beliscadinha, dá aquela alimentadinha assim no estômago. A gente vai durante o dia fazendo isso várias vezes. Como a gente se sente mais forte? Como nós temos recursos hoje? Essa mensagem hoje está, como tantas outras, sendo gravada. Ela vai ser colocada no YouTube na sequência. E aí então, de repente você, mas o que o pastor falou mesmo? Nossa, estou precisando ouvir a palavra de Deus de novo, estou me sentindo meio fraco. Vai lá, acessa a rede social, acessa o YouTube, e aí você revê a mensagem. É interessante quantas pessoas hoje têm a oportunidade de fato, poderem desfrutar desse alimento e não sabem disso, não têm essa condição, estão esquecidas disso. Por isso, querida igreja, nós temos aí um desafio muito grande. A fome está aí. Nós precisamos estar conscientes que temos esse pão a oferecer. Que Deus nos abençoe. Que estejamos sempre alimentados para alimentar, alimentados para evangelizar, alimentados para levar o nome de Jesus para as pessoas que precisam conhecer o Senhor Jesus, e que esta fome realmente possa ser saciada. E através da palavra de Deus, que é o nosso alimento, o pão de cada dia, e nós vamos poder ter com toda certeza forças para levar o Evangelho a essa população do mundo que ainda não crê em Jesus como Salvador. Que Deus nos dê essa coragem e nos dê essa força, em nome de Jesus. Amém.